Olá! Filmes de terror sobre casas antigas assustadoras e crianças desaparecendo nelas são clássicos. No entanto, qualquer clássico se torna enfadonho se for copiado impensadamente e infinitamente. Para assustar e envolver o espectador, não são necessários apenas sustos e cliffhangers, mas também uma narrativa coesa, personagens bem desenvolvidos e um elenco adequado. Será que os profissionais que trabalharam em A Escada para o Inferno conseguiram isso? É hora de descobrir. Prepare algo reconfortante para você, porque hoje será assustador. Vamos começar! O filme começa com um panorama opressivo de degraus mal iluminados ao som de uma trilha sonora atmosférica. A câmera então percorre a casa vazia onde acontecerá a trama principal. A família Wood se muda para lá, composta pela mãe Kira, pelo pai Brian, pela sarcástica filha adolescente Ellie e pelo filho pequeno Steven. Eles andam pelos cômodos e exploram sua nova moradia. A adolescente nota pinturas antigas penduradas nas paredes que a assustam. Os antigos proprietários não levaram embora seus pertences e simplesmente foram embora. No momento em que os Woods se mudam, a maior parte da mobília e bagagem já foi trazida para a nova casa. Ellie não fica feliz com nada no novo lar. Tentando consolá-la, o pai a mostra um enorme escritório com uma biblioteca. Ele diz que viver em um lugar assim é um sonho de sua infância. No entanto, isso não comove muito a adolescente eternamente insatisfeita. A excursão termina na porta do porão. Ellie entra. A luz fraca ilumina suavemente a adega de vinho. A garota hesita em descer as escadas e é a última a sair. Mas nem tudo é tão simples. Get me out. O pai pensa que a fechadura está apenas emperrada, mas Ellie começa a sentir algo sinistro se aproximando dela de baixo. A jovem entra em pânico. A mãe vê a chave pendurada acima da porta e a aponta ao marido. A porta então cede e a fechadura se abre. Ellie sai rapidamente e diz que não quer ficar ali. Ela vai para seu quarto e começa a arrumar suas coisas. A mãe entra e tenta conversar com Ellie. Ela mostra à filha seu novo projeto, um anúncio com imagens de pessoas sorridentes para algum produto. A jovem responde que odeia o trabalho de Kira. Ela acrescenta que não sente emoção alguma ao olhar para a imagem apresentada. Em seguida, a mãe pede a Ellie que cuide de Steven à noite. A adolescente relutante concorda e depois começa a chorar por causa da mudança. Ela acusa a mãe de ter feito tudo isso apenas por si mesma. Enquanto os pais estão fora, ela liga para seu namorado e reclama da vida. Ellie sinceramente espera que o negócio da mãe dê errado e que eles tenham que voltar para a antiga casa. Nesse momento, a porta do quarto se abre. Seu irmão entra com um manto preto estranho e um crânio de animal nas mãos. Enquanto isso, na reunião, os pais defendem o projeto que Kira mostrou a Ellie para seus colegas. Nesse momento, eles recebem uma ligação da filha. Ela diz que Steven não está obedecendo e não quer ir dormir. Logo depois, o garoto mostra à irmã onde encontrou o crânio. Em seu quarto, atrás do armário com coisas velhas, há um espaço estranho e empoeirado, escondido atrás de um painel secreto. Na escola, Steven foi informado que a casa costumava pertencer a uma bruxa que fez um pacto com o demônio. No armário, os irmãos encontram um gramofone. Eles o ligam e ouvem uma antiga palestra de matemática. Em certo momento, Ellie desliga o gramofone e nota um símbolo triangular escrito à mão no disco. O mesmo símbolo é encontrado na casa. Depois de colocar o irmão para dormir, a garota assiste a um filme de terror. Enquanto ela passa o tempo no quarto, algo sobrenatural emerge do porão, que desliga todos os aparelhos em seu caminho. Quando o apagão chega ao quarto de Ellie, ela fica aterrorizada. O paranormal se alastra pela casa, enquanto os pais continuam na reunião. A discussão é interrompida pelo telefonema da filha. Ela diz a Kira que acabou a energia da casa. A mãe pede a ela para descer ao porão e verificar o disjuntor elétrico. Ellie inicialmente se recusa, mas depois pega uma vela acesa e desce para o porão com o celular. Na escada, ela fica paralisada de medo e não consegue continuar. No entanto, a mãe continua a orientá-la ao celular, pedindo-lhe para contar os degraus para se acalmar. Há apenas 10 degraus. Barulhos estranhos começam após o primeiro terço. Ellie está com medo, mas continua descendo até o final, e mesmo depois disso. Dad. You're at the bottom, okay? Can you see the pillar in front of you? 11. 12. Só então os pais entram no carro e partem às pressas para casa, mas não encontram Ellie na casa escura. No porão, eles encontram com lanternas o quadro elétrico e rapidamente ligam o disjuntor. A luz volta. No entanto, a filha também não está lá embaixo.
O casal tranquiliza Steven, liga para a polícia e começa a procurar ao redor da propriedade. As pessoas se reúnem, os policiais chegam, mas ninguém encontra Ellie. A mãe percebe que tudo tem a ver com o porão sinistro. Na manhã seguinte, a operação de busca continua, mas não produz resultados. Kira volta para casa, vai ao quarto de Ellie e começa a chorar amargamente. Logo o marido se aproxima. Ela se culpa por não prestar atenção suficiente à filha. O pai acredita que a filha ficou zangada por causa da mudança e foi embora. No entanto, Kira se lembra da voz assustada de Ellie, de sua contagem interminável enquanto ela se afastava na escuridão. No mesmo dia, Kira entra no carro e sai para distribuir cartazes de desaparecimento com a foto da filha pela vizinhança. Depois, ela busca Steven na escola. Juntos, mãe e filho vão para a delegacia. Lá, o policial informa a Kira que ele verificou todas as câmeras de vigilância em pontos de ônibus, estações e estabelecimentos próximos. Ele também menciona que acessou as redes sociais da adolescente e percebeu que ela estava passando por um momento difícil recentemente. Parece que ela estava sofrendo bullying, mas não contou aos pais. O detetive observa que a jovem sabe como se defender. Nesse ponto, Kira percebe o rumo que a conversa está tomando e a interrompe bruscamente. Ela afirma que sua filha não poderia ter fugido de casa. Ela menciona que a voz de Ellie ao telefone soava assustada e estranha. O detetive informa que verificou todas as chamadas da adolescente e que a última vez que ela ligou para a mãe foi às 20h42. Kira pede ao policial para verificar novamente a casa. Ele concorda, mas observa que até agora não há evidências de crime no caso. Por isso, ele se recusa a envolver especialistas. Na parede do gabinete do policial, há uma foto da casa de Kira, que ela não consegue tirar os olhos. Quando Kira volta para casa, nota uma inscrição em latim sobre a entrada: Solve et coagula. É um lema alquímico que significa dissolver e coagular. Enquanto ela pesquisa informações, Steven brinca com uma bola perto da entrada do porão. Sua mãe o chama e o garoto joga a bolinha no chão. Em seguida, a bola rola para o porão. Kira pergunta a Steven sobre o comportamento de Ellie antes de desaparecer. Ele diz que foi normal, mas então lembra de quando ele e a irmã ligaram o gramofone. Nesse momento, a mãe vê nas redes sociais de sua filha que ela havia feito uma tatuagem nihilista em segredo na perna. Kira se aproxima do porão e nota um estranho pentágono sobre a porta. Ela decide descer e segura uma longa lâmpada ultravioleta nas mãos. Ela percebe que cada degrau é numerado em algoritmos romanos. No degrau mais baixo, ela encontra uma fórmula misteriosa, mas suas descobertas não param por aí. Em seguida, o policial decide visitar o porão. Ele já havia conversado com Kira na delegacia. O policial acredita que as imagens na parede foram feitas com tinta à base de plantas, o que as faz brilhar assim. Ele sugere que as obras de arte são da década de 1950. Ele pergunta ao casal se eles sabiam algo sobre a história da propriedade. O pai da família responde que não sabiam e que a casa foi comprada em um leilão por um baixo valor. A antiga proprietária disse que estava planejando se mudar para uma casa de repouso e, portanto, estava disposta a fazer concessões. Os Woods não notaram nada suspeito na aquisição e consideraram que tiveram sorte. Durante a noite, a casa está quieta e nada suspeito acontece. Kira é acordada subitamente pelo filho, que molhou a cama. Ela o arruma e responde às perguntas sobre a irmã desaparecida. Depois disso, o garoto adormece rapidamente, mas a mãe permanece acordada. Ela tenta ligar para Ellie várias vezes, mas sempre cai na caixa postal. Kira está inquieta. Ela ouve sons estranhos no andar de baixo e decide descobrir a origem. Todas as pistas a levam ao porão. No silêncio que se segue após a queda da bola, as vozes não são mais ouvidas. Kira acende a luz e decide descer as escadas. A sensação é de que a bola percorreu um caminho muito mais longo do que 10 degraus. Ela não encontra a bola no porão, mas seu olhar recai novamente na fórmula misteriosa. Na manhã seguinte, o pai da família encontra a esposa olhando fixamente para um símbolo e um triângulo em um dos painéis de madeira decorativos nas paredes. Ela não dormiu a noite toda e agora quer saber o significado dos símbolos e de onde vieram. Kira explica que eles estão acima de cada porta na casa e todos são diferentes. Ela também mostra ao marido a fórmula do chão escrita em uma folha de papel. Kira decide ligar para o leiloeiro que vendeu a casa para a família. Ela descobre que antes da venda, a mansão pertencia à filha de um famoso cientista. O leiloeiro promete encontrar os contatos da antiga proprietária. Kira desliga o telefone,
mas não consegue parar de olhar para a folha diante dela. Nela está escrita a mesma fórmula do porão. Kira percorre os cômodos da mansão e tira fotos de cada sinal encontrado. Ao todo, são 10 deles. Coincidência? Duvido. No trabalho, ela mostra os símbolos enigmáticos para sua colega e pede para ela encontrar qualquer informação que possa estar escondida neles. Depois disso, ela vai para uma reunião e recebe elogios pelo seu trabalho. Acontece que seu pôster publicitário com pessoas sorridentes agradou aos sócios. No entanto, Kira se levanta e sai rapidamente da reunião. Já na escada, a colega a alcança e informa que os sinais que Kira pediu para encontrar estão escritos em hebraico. Se juntá-los, forma a palavra Leviatã, uma enorme criatura marinha da mitologia grega. Kira agradece a colega e se apressa. Kira busca seu filho na escola e nota o nariz dele machucado. O garoto conta que na sala de aula chamaram sua irmã de morta. Ele não aguentou e brigou com o provocador, mas levou a pior. Kira volta para casa e procura por toda a informação possível sobre o Leviatã. De repente, seus olhos se voltam para o gramofone próximo. Nele ainda está o mesmo disco com a palestra matemática estranha. Enquanto isso, Steven está sentado assistindo televisão. Quando Kira liga o gramofone, uma porta secreta se abre atrás dele e as peças do ábaco começam a se mover sozinhas. Em certo momento, o garoto se levanta e começa a se direcionar para a passagem aberta. Steven. Quando o garoto começa a repetir o som e diz o último número, ele é visto por sua mãe aterrorizada. Steven fica parado na frente da entrada escura. Kira tenta questioná-lo, mas não recebe uma resposta coerente. Ele nem mesmo se lembra de como se levantou ou por que começou a contar os passos. Ela então desce para o andar de baixo e nota o retrato de um homem pendurado na sala de estar. Sob o nome John Featherstone, há algumas letras em hebraico e ele faz um gesto estranho com a mão. Os dedos indicador e médio estão unidos e levantados verticalmente. Kira tenta pesquisar o nome dele e encontra informações de que nesta casa uma vez desapareceu a família de um famoso físico. É ele quem está no retrato. E tudo aconteceu em circunstâncias não esclarecidas, com apenas sua filha Rose sobrevivendo. Na foto do jornal, ela vê a fachada de sua casa. Enquanto Kira está tentando descobrir o que aconteceu, a porta do porão se abre. De lá começa a soprar um vento, como no dia em que Ellie desapareceu. A luz começa a falhar e a eletricidade desaparece gradualmente. Em certo momento, uma rajada de vento abre a porta do quarto de Kira. Ela não percebe isso e continua procurando informações na internet. Quando o último dispositivo se apaga, ela olha ao redor e percebe que está cercada pela escuridão total. Na escuridão completa, ela ouve a voz de Steven. Seu filho está acordado, assustado e pedindo ajuda. A voz vem do porão e suplica para ser libertado. Kira tenta abrir a porta, mas a fechadura está trancada e a chave não está por perto. Ela puxa a maçaneta várias vezes e então decide olhar dentro do buraco da fechadura. A mãe começa a entrar em pânico, mas de repente, Steven aparece atrás dela, vivo e ileso. Ele pergunta por que a mãe está ali parada e diz que adormeceu na sala de jogos. Imediatamente, a porta do porão se abre e a luz parece estar retornando à mansão por conta própria. Kira encontra a chave da fechadura e a pendura de volta. Então ela decide descer as escadas. Steven tenta dissuadi-la. No entanto, a mãe obstinada apenas pede para ele não entrar e acende o flash do celular antes de começar a descer. A porta se fecha atrás dela e se tranca. Steven puxa a maçaneta, mas em vão. De repente, o celular de Kira cai de suas mãos com o flash aceso e desaparece na escuridão, assim como a bola anteriormente. Sons sinistros começam a ecoar de baixo. Steven não consegue abrir a porta e algo sinistro continua subindo as escadas em direção à mãe. Quando ele literalmente começa a respirar no rosto dela, seu marido abre a porta. Ele havia acordado com o grito do menino e desceu imediatamente. Kira volta ilesa e sobe para o quarto. Seu marido também vai até lá. Ele colocou o filho para dormir e agora aguarda a explicação da esposa sobre o que aconteceu no porão. The lights went out and I got stuck in the cellar. There was something in there. A esposa revela tudo o que sabe ao marido, sobre a família dos antigos donos e seu desaparecimento, sobre as coisas desaparecendo na escuridão do porão e sobre a única sobrevivente, Rose, a filha do físico, que colocou a mansão à venda. O marido tenta encontrar uma explicação racional para tudo e desce ao porão para encontrar o celular de Kira. O celular não está lá embaixo, mas há um tufo de cabelo estranho
e algo se movendo de um lado para o outro. O chefe da família joga a descoberta fora e sobe rapidamente de volta. No dia seguinte, Kira vai ao Colégio Nacional de Matemática. Ela entra no prédio e encontra a sala do professor Remy Fournet. O homem, com uma máscara especial, está pintando objetos em sua mesa. Ele afirma que adquiriu suas habilidades matemáticas após um acidente. O professor também acredita que, graças ao que aconteceu, ele pode ver padrões onde eles não são aparentes. Kira entrega a ele a fórmula que encontrou em uma folha de papel. O cientista fica surpreso e pergunta de onde sua visitante a tirou. O professor diz a Kira que ela está neste momento na sala do ex-proprietário de sua casa, John. Aparentemente, ele era colega de Schrödinger e ganhador do prêmio Nobel. O pesquisador então explica brevemente o conceito do gato de Schrödinger, ilustrando o princípio do dualismo quântico. Em um experimento mental, há uma caixa e um gato dentro dela. Em algum momento aleatório, um gás venenoso pode ser liberado dentro da caixa. O objetivo do experimento mental é que, do ponto de vista da física quântica, o animal seria considerado vivo e morto ao mesmo tempo, mas apenas até que a tampa da caixa seja aberta. O que ela ouve a deixa profundamente perturbada, e ela mal consegue conter as lágrimas. Em resposta à pergunta de Fournet, ela conta honestamente que sua filha está perdida. O professor conta a ela que, em determinado momento, o filho de Featherstone adoeceu e John desapareceu dos círculos científicos. Ninguém nunca soube o que aconteceu com ele. Então, a filha do cientista, Rose, vendeu a casa aos Woods, mas ela mesma tem vivido em um lar de idosos há muito tempo e não se recuperou da tragédia que atingiu sua família. A mulher mal fala. Fournet diz que a fórmula trazida por Kira é uma equação. O pesquisador não consegue dizer imediatamente o que ela descreve. No entanto, ele observa que está relacionada a dimensões paralelas e a uma variável misteriosa. Em seguida, o professor pede um tempo para pensar na equação e Kira vai embora. Na casa, Brian e Steven estão aprendendo a manusear um quadricóptero. De repente, o celular de Kira toca. Do outro lado da linha, Remy está preocupado com ela e diz que não conseguia contatá-la. Ela conta ao professor que perdeu seu celular ontem e acabou de comprar um novo. Então ele responde: That's strange. Someone answered. What did they say? It was counting. 11, 12, 13. Kira fica espantada com a notícia e se senta lentamente na cadeira. Fournet diz a ela que mostrou a equação a um colega. Acontece que ela foi inventada por matemáticos alquimistas no século XII. Parece se assemelhar a uma sequência ou fórmula inacabada. Isso é tudo o que ele conseguiu descobrir. Ele também menciona que seu colega viu algo semelhante em uma casa mal assombrada na Bélgica. Where a family went missing. Vanished into thin air. Nesse momento, ela fica em silêncio e encerra a ligação. Enquanto Steven está jogando videogame, o pai decide conversar com a mãe. Quando o pai sai da sala, as peças do ábaco começam a se mover novamente, sem intervenção de ninguém. E isso está acontecendo durante o dia, quando antes todos os eventos paranormais ocorriam à noite. Kira conta a Brian tudo o que sabe, sobre o Leviatã e o hebraico, sobre os físicos e as famílias desaparecidas, mas o marido não acredita nela e tenta convencê-la de que ela está tentando conectar fatos aleatórios. Ele acha que tudo não passa de um mal-entendido, no qual não há espaço para o sobrenatural. Brian ouve a esposa com irritação, mas não a interrompe. Ela o mostra os degraus numerados, símbolos e a fórmula. Contudo, o marido se recusa a acreditar nela. Por fim, ele pega uma marreta e começa a golpear a fórmula alquímica. Enquanto isso, as peças do ábaco continuam se movendo espontaneamente. Steven se levanta de sua cadeira e se direciona para o canto escuro na parede. Conforme os golpes do pai ressoam, algo inexplicável começa a acontecer. O gramofone começa a tocar a palestra e uma silhueta pálida é visível na escuridão da sala secreta. Ellie? Ao ver isso, o garoto grita de medo. Seus pais sobem as escadas e encontram um celular de Ellie atrás da porta secreta. Steven diz que viu uma figura parecida com a irmã na escuridão. O disco do gramofone naquele momento emperra na palavra 10. De repente, Kira encontra o endereço da antiga proprietária da casa. Ela entra no carro e se dirige a uma casa de repouso particular. Rose permanece calada, mas aceita a visita voluntariamente. Kira a encontra na capela. A idosa está sentada em uma cadeira de rodas, olhando fixamente para um ponto. Ela responde com silêncio as primeiras perguntas. Quando a conversa gira em torno do pai e do porão,
A idosa fica tensa e segura firme um caderno e uma caneta em seu colo. De repente, ela abre o caderno e escreve Leviatã. Rose o chama de um dos 7 príncipes do inferno e diz que ele é mal interpretado. Segundo ela, seu pai trouxe o demônio Baphomet para o nosso mundo. Quando o irmão de Rose, Jack, ficou doente, o cientista se voltou para o ocultismo. A idosa acredita que a escuridão que veio ao seu mundo por vontade do pai existe desde o início da criação. Quando Kira pergunta se sua filha está viva, Rose não responde, mas diz que a culpa não está no porão, mas na casa inteira. Kira ouve atentamente e decide agir. Enquanto ela está a caminho de casa, Brian assume a investigação. Ele examina todas as descobertas e monta um pentagrama com elas. Enquanto isso, Kira tenta ligar para o professor Fournet, mas não consegue devido às estranhas interferências. Ela chega à casa ao anoitecer. Steven brinca com o quadricóptero no saguão, enquanto Brian continua a analisar os fatos no computador. Ele também descobriu que Leviatã não tem nada a ver com isso, e os sinais na casa se referem a Baphomet e seu símbolo. Eles estão localizados nele em cada vértice, e nas mãos deste guardião do inferno está escrito Solve et Coagula, assim como na entrada da propriedade, e seus dedos estão posicionados como na pintura de John Featherstone. Kira conclui que toda a casa está impregnada de um simbolismo semelhante, até mesmo na testa do ser demoníaco, semelhante a um bode, há um pentagrama. O antigo proprietário transferiu exatamente suas crenças para a propriedade. Kira pega o gramofone, fala sobre o gato de Schrödinger e coloca o disco. Ela diz que é uma gravação de Featherstone, e ele lê sua fórmula. Kira acredita que a expressão matemática deve abrir um portal para outra dimensão. Nesse momento, a eletricidade começa a falhar no quadricóptero de Steven. O controle não responde aos comandos. Quando o garoto tenta pegar o aparelho, ele começa a voar para longe dele. O quadricóptero voa direto para o porão e pousa no chão. Steven liga a luz e se aproxima dele ao som dos números que saem do gramofone. Mas quando chega a 10, ele simplesmente chega ao fundo e pega seu quadricóptero. Nesse momento, algo inexplicável acontece novamente. A luz em toda a casa pisca e se apaga. O garoto grita e depois fica em silêncio. Os pais descem rapidamente para o porão, mas encontram apenas o quadricóptero e seu controle. Então, eles começam a procurar com lanternas e acendem velas na casa. No entanto, Steven desapareceu. De repente, Kira e Brian começam a ouvir sons estranhos e rítmicos. Eles vêm de uma bola que apareceu do nada e está rolando escada abaixo do andar de cima. Mas os sons misteriosos não param por aí. Eles se assemelham a murmúrios infantis incoerentes. O casal rapidamente sobe as escadas e encontram a origem dos sons. Steven, pálido, está de costas para eles. A mãe e o pai pegam o filho, o deitam e perguntam como ele está se sentindo. O menino não se lembra do que aconteceu, está muito cansado e pede água. Quando a mãe levanta sua camiseta, pode-se ver claramente o símbolo de Baphomet em sua pele. I rode the beast with 7 heads and 10 horns. Steven de repente se contorce e começa a fazer uma contagem regressiva. É como se alguém estivesse falando através dele. Kira corre para encontrar o marido, mas o vê paralisado fazendo uma contagem regressiva em outra sala. Os números coincidem com a contagem de Steven. Kira fecha a porta para o porão e tenta acordar o marido, mas ele está em transe. 3, 2, 1. It's here. Quando a contagem regressiva termina, alguém começa a bater na porta do porão por dentro. Em certo momento, a porta se abre e passos são ouvidos do lado de fora. No entanto, a fonte do som não pode ser vista. O hóspede invisível emite rosnados assustadores, mais parecidos com os de um animal. Kira se esconde debaixo da mesa e apaga a lanterna. Em seguida, ela decide sair. O demônio corre atrás dela, mas ela consegue fechar a porta e descer para o porão. Ela espera resgatar Ellie. No porão, Kira descobre que a escada tem muito mais degraus e agora leva a outra porta. Kira ouve o rosnado atrás dela, corre até o fundo e entra. A criatura a segue, mas não se manifesta. A corajosa mãe olha ao redor e vê sujeira e tralhas espalhadas por toda parte. Um sussurro sinistro vem de todos os lados. Kira continua seu caminho rumo ao desconhecido e entra sob uma das abóbodas. Lá, ela se depara com um corredor longo. À medida que ela o atravessa, entra em um espaço enorme cheio de pessoas vestidas com roupas empoeiradas e esfarrapadas. É delas que vêm os sussurros ininteligíveis. Todas elas estão com a cabeça inclinada e seguindo em frente. A contagem dos passos pode ser ouvida de seus lábios.
A mãe se desespera em busca de sua filha e cai de joelhos. Só então ela nota uma perna com tatuagem e reconhece Ellie. A garota continua contando e já chegou a 3 milhões. A mãe pede que ela pare e tenta levá-la embora, mas logo ao lado da primeira porta, ela perde sua lanterna. A besta as persegue. Kira e Ellie conseguem subir as escadas e fechar a porta bem na frente do demônio. Ele bate na madeira, mas Kira grita que não o deixará entrar. Os sons param tão repentinamente quanto começaram. Brian, Ellie e Steven recuperam a consciência. Kira quer tirá-los da casa, mas logo vê uma lanterna caída no chão. Quando ela abre a porta da frente, encontra uma escada que leva para cima. A armadilha montada por John Featherstone para as novas almas funcionou novamente. 1, 2. 3. Os moradores da casa entram em transe e saem da sala. Kira inicialmente resistente, mas depois se junta à sinistra contagem deles. Assim, os Woods são levados para o inferno e começam a contar seus passos infinitamente. O filme foi baseado no curta-metragem The 10 Steps, dirigido pelo diretor do filme de hoje em 2004. A versão em longa-metragem não foi exibida nos cinemas. O filme estreou no festival de cinema South by Southwest e imediatamente foi lançado no streaming Shudder. O momento com a bola quicando faz referência ao filme A Troca de 1980. Procure o título do filme de hoje na descrição. Deixe um like no vídeo e inscreva-se para receber atualizações do canal. Para fazer isso, clique no sininho. Assim, nossos vídeos interessantes sobre filmes serão postados com ainda mais frequência. Por fim, deixe um comentário nos dizendo quais outros filmes têm matemática como tema